Olá, tudo bem? Olha que interessante, veja bem. Em Mateus, capítulo de número 15, os fariseus, eles chegam para Jesus e eles dizem o seguinte: Mestre, por que que os seus discípulos, eles comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que nós recebemos dos nossos antepassados, ou seja, dos nossos pais? Quer dizer, algo tradicional, algo que eles traziam com eles há anos, por ensinamentos de homens, não de Deus. Tanto é que a seguir Jesus ele diz o seguinte: Jesus ele fala assim, eu gosto de Jesus porque Jesus ele sempre dá uma resposta fazendo uma pergunta. Os advogados eles fazem muito isso, geralmente, na sua grande maioria. Então Jesus ele responde para os fariseus fazendo outra pergunta. Jesus ele fala assim: vem cá, já que vocês estão reclamando porque os discípulos estão comendo sem lavar as mãos, né? Porque os antigos ensinaram isso para vocês. Vem cá, por que que vocês desobedecem os mandamentos de Deus para obedecer mandamentos, ou seja, ensinamentos de homens? Porque esse ensinamento de comer, lavar as mãos antes de comer, era um ritual que os antigos haviam ensinado para eles, para os fariseus, para os religiosos da época, né? Era um excesso de limpeza. Antigamente eles lavavam jarros, eles lavavam camas, né? Esse excesso de limpeza. Então quando eles viram os fariseus comendo sem lavar as mãos, eles ficaram doidos. Eles falaram assim: não, isso não pode, os nossos antigos ensinaram de um jeito, eles estão fazendo errado. Mas Jesus falou: por que vocês desobedecem os mandamentos de Deus para obedecer ensinamentos dos homens? Ou seja, vocês dão mais valor aos ensinamentos dos homens do que propriamente os mandamentos de Deus. Aí Jesus vai citar um mandamento de Deus que está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, que fica, se eu não me engano agora, não me lembro agora, mas fica no livro de Deuteronômio, não me lembro o capítulo nem o versículo, mas é o quarto mandamento onde diz que para honrar pai e mãe, quarto mandamento, honrar pai e mãe, né? Que inclusive lá no Novo Testamento Paulo vai falar que é um mandamento com promessa de longevidade de dias, ou seja, se eu obedeço meu pai e minha mãe, eu vou ter muitos anos de vida aqui na terra, né? E você pode ver que isso é uma grande verdade. Quando o filho ele não honra o pai e a mãe, quando ele não honra, quando ele não obedece, você pode ver que a maioria das vezes a vida dele é encurtada aqui na terra, né? Morre rápido, morre rápido. Essa é a grande realidade. Então, Jesus ele fala assim, por que que vocês desobedecem os mandamentos de Deus para obedecer mandamentos de homens, ensinamentos de homens? Porque estava escrito isso lá no Antigo Testamento, que o filho tinha que honrar pai e mãe. Se o filho naquela época do Antigo Testamento, há mais de 3.000 anos atrás, ele desonrasse pai e mãe, né? Ou seja, ele amaldiçoasse o pai e a mãe, ele era levado para fora da cidade, ele era apedrejado e ele era morto ou morta se fosse filha. Então assim, era uma coisa muito séria, né? O desobedecer, o desonrar o pai e a mãe. Claro que nos dias de hoje não existe mais isso, correto? Então Jesus ele faz essa observação. Por quê? Porque os fariseus, eles diziam o seguinte: olha filhinho, olha filhinha, se você tem algo, né, na sua casa, se você tem algo que você poderia dedicar esse algo a Deus, aliás, se você tem algo, se você tem isso, tem aquilo outro, que você poderia ajudar o seu pai ou a sua mãe, traga para Deus. Em sinal de respeito a Deus, traga para Deus. Aí Jesus falou assim: mas vocês estão fazendo errado. Porque ao invés deles obedecerem pai e mãe, honrar pai e mãe, eles estão fazendo o inverso. Porque a palavra de Deus não falava isso. Se eu tenho algo que eu posso dedicar ao meu pai e minha mãe, eu vou levar para Deus? Jesus falou: tá errado isso. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que honrar meu pai e tenho que honrar minha mãe. Isso acontece muito nos dias de hoje. Eu tenho uma grande dificuldade para me congregar em certas igrejas por causa disso. Porque na sua grande maioria, não todas, né, abrem uma porta de igreja aqui, abrem outra porta de igreja, abrem. Pessoas não estão preparadas para ensinar. E aí ensinam muitas das vezes mandamentos de homens, colocando no lugar dos ensinamentos de Deus. Vou dar um exemplo aqui para você.
Por que eu tenho uma grande dificuldade para congregar? Porque, por exemplo, no meu entendimento, né? Por exemplo, eles falam, homem tem que usar calça, né? Eu não entendo dessa forma. O homem ele pode usar uma bermuda se ele quiser. Por quê? Por que eu digo isso, amados? Primeiro que a palavra de Deus não proíbe o homem de andar de bermuda, né? Isso é ensinamentos de criado. Essas coisas foram criadas, né? Doutrinas da igreja, não doutrina de Deus, né? O cara não pode usar uma calça, uma bermuda, né? Mas aí a mulher pode usar uma saia até o joelho. Então que contradição do inferno é essa? Que contradição é essa? Então essas coisas que eu fico indignado. Essas coisas são ensinamentos de homens. Não são ensinamentos de Deus. Como os fariseus. A palavra de Deus dizia que o filho tinha que honrar pai e mãe. A filha tinha que honrar pai e mãe em primeiro lugar. Não pegar algo que poderia ajudar o pai e a mãe e levar lá para o templo. Jesus falou que isso está errado. Vou dar um exemplo simples aqui para você. Por exemplo, o filho tem R$50. A mãe está precisando de um gás para comprar, né, na casa dela. Aí o filho pode ajudar ela a comprar aquele gás com aqueles R$50. Mas aí o pastor fala assim, ó, pega esses R$50 e traga para a igreja para você honrar a Deus. Aí isso buga a cabeça do filho ou da filha. Fala assim, como? Meu pai está precisando, minha mãe está precisando. Mas o pastor falou que eu tenho que levar. Que se eu não levar, eu não vou ser abençoado, por exemplo. Aí a pessoa tira aquele dinheiro que pode ajudar o pai e a mãe e leva lá para o templo. Tá errado isso. Porque Jesus falou que em primeiro lugar eu tenho que honrar meu pai e tenho que honrar minha mãe. Entendeu? Mas o que a grande maioria faz nos dias de hoje? Não. Traga. Como uma vez eu questionei uma pessoa. Eu falei, por exemplo, se tiver uma pessoa passando fome, eu posso ir lá tirar o dinheiro da oferta e ajudar aquela pessoa? A pessoa virou para mim e falou assim, não pode, tem que levar lá na igreja. Eu falei assim, tá errado isso, meu amigo. Tá errado, você não conhece Bíblia. Você não conhece a palavra de Deus. Por isso que eu falo, é muito importante a pessoa ela ter o conhecimento da palavra de Deus. Como eu estava explicando para uma menina aí esses dias. Eu falei para ela, olha, a palavra de Deus era muito complexa na questão no que tange ao ensinamento. Por quê? Porque eu não posso pegar tudo do Antigo Testamento e ensinar para a igreja hoje, porque nem tudo que está lá no Antigo Testamento é para a igreja nos dias de hoje. Eu tenho que pegar um texto e fazer toda uma contextualização para trazer como mandamento para a igreja de Cristo. Por isso que existe a tal da exegese e a tal da hermenêutica, que é a ciência da interpretação da palavra de Deus. Eu não posso fazer um mandamento para a igreja com versículos isolados. É o que acontece muito nos dias de hoje. Então Jesus ele fala assim, vem cá, vocês deixam de cumprir a palavra de Deus para cumprir mandamento dos antepassados, dos seus pais, por tradição. Está errado, está tudo errado isso. E isso que eu fico indignado. Aí as pessoas falam, não, irmão, porque toda a igreja tem erro, toda a igreja. Eu entendo a questão do erro na questão espontânea, instantânea, aliás. Nós somos errantes, nós somos falhos. Mas uma coisa é você errar porque você fez isso, você cometeu instantaneamente. Outra coisa é você errar fazendo isso de uma forma direcionada, maliciosa. Entendeu? É o que muitos estão fazendo. E eu, assim, pela misericórdia de Deus, eu enxergo isso assim a fundo, muito no profundo. Então fica muito difícil, fica muito complicado. Jesus ele fala assim, ó, aliás, lá no Antigo Testamento fala assim, o meu povo, ele sofre porque ele falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Entendeu? Aí Jesus, ele fala isso. Jesus ele fala assim, olha, vocês estão errados, vocês estão deixando de cumprir o mandamento de Deus para cumprir o ensinamento dos homens. Por exemplo, eu tenho tatuagem aqui, ó. Tenho tatuagem aqui, né? Pro religioso, né? Eu já ensinei uma vez a palavra religião, ela não é uma palavra ruim. A palavra religião, ela é uma palavra boa, ela tem uma conotação boa. Assim como a palavra feminismo, assim como a palavra religião, assim como a palavra política, essas palavras têm conotações boas. Por exemplo, a religião. Essa palavra, a conotação dela é tão boa que, a princípio, o significado dessa palavra é o quê? É ligar o homem a Deus, religare. Religião vem de religare no grego, religar o homem a Deus, fazer o homem ter uma sintonia,
né? Uma simbiose com Deus. Mas o que foi acontecendo ao passar do tempo? A religião, ao invés dela aproximar o homem de Deus, ela está afastando o homem de Deus, porque o homem, infelizmente, transformou essa palavra religião em sistema. Da mesma forma, política. A palavra política ela é boa. Por que a palavra política ela é boa, Vinícius? Porque se não fosse a política, não existiria nem a rua da onde você mora, do bairro onde você mora, existiria o saneamento básico. Tudo isso existe por causa de uma coisa chamada política. Toda ordem dentro de uma sociedade existe por causa da política. Feminismo. A palavra feminismo ela é boa. Ela foi levantada, né, essa palavra, com o sentido de defender o direito das mulheres. Isso é algo ruim? Não, é algo bom. Mas passado o tempo, transformar essa porcaria também em sistema. Então, assim, Jesus, ele chega e ele arrebenta com os fariseus, porque os fariseus eram os religiosos da época, eram os pá da época, entendeu? Que olhavam para os fariseus, falavam assim, nossa, que homem de Deus, nossa, que mulher de Deus, né? Mas Jesus fala o que lá em Mateus 23? Vocês são como sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? Caiado vem de cal. Cal, branco, né? Você olha para o túmulo assim, ó, ele está caiado, né? Passaram o cal nele. Antigamente passava o cal no túmulo, ficava branquinho, aquela coisa mais linda, né? Sinônimo de pureza, branco, por fora, né? Mas aí Jesus falou, mas por dentro vocês estão cheios de ossos podres. Vocês estão cheios de sujeira por dentro. Por fora vocês são bonitinhos, vocês são todo engomadinho, vocês carregam os pergaminhos, que era a Bíblia da época, debaixo do braço. Quem vê vocês acha que vocês é santo demais, mas por dentro vocês estão cheios de sujeira. E isso não acontece só no meio religioso não, tá? Isso também acontece nessa geração de hoje. Tem muita gente por aí que você olha por fora, nossa, é uma beleza extraordinária, sabe? Aquela pessoa linda demais da conta, maravilhosa, mas se você ficar um dia com a pessoa, você não consegue conviver com ela, de tão insuportável que ela é. Por quê? Porque é aquilo que está dentro. Você vai conviver mais, não é com aquilo que está fora, com a beleza externa, mas sim com aquilo que está dentro, né? Por isso que, vamos entrar aqui um pouquinho nessa questão de relacionamentos amorosos, por isso que muitos especialistas falam que, a primeiro momento, o que atrai é a beleza, mas o que sustenta um relacionamento é aquilo que você tem dentro de você. Porque beleza, como já dizia minha querida avó, beleza não se põe à mesa. Então você vai conviver com a personalidade daquela pessoa. E se ela for uma pessoa irritante, insuportável, você não vai conseguir conviver com ela, por mais bonita que ela seja. Tanto é que você vê muito isso no meio artístico. Pessoas bonitas que casam hoje e separam amanhã. Porque muitas vezes são insuportáveis, né? E voltando aqui, para não fugir do assunto, então Jesus ele fala isso. Jesus ele fala, olha, está errado. Vocês deixaram de obedecer o mandamento de Deus para obedecer ensinamento de homens. E está assim, ó, nos dias de hoje, ó. A pessoa deixa de obedecer aquilo que é mais importante, né, que é a palavra de Deus, para obedecer aquilo que o homem dita, aquilo que o homem coloca como regra, né, preceitos de homens, como Jesus, o próprio Jesus vai dizer. Então Jesus fala isso. Daqui a pouco os discípulos eles chegam para Jesus e falam assim, ó, mestre, os fariseus se escandalizaram com o que o Senhor disse. Aí Jesus fala, olha, toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Então quer dizer, o joio no meio do trigo. Sabe, eles parecem que são de Deus, mas eles não são de Deus, porque Deus olha o coração, como Deus falou lá para Samuel. Deus falou assim, Samuel. Samuel tinha ido lá escolher um dos filhos de Jessé, a rei, que Deus mandou ungir. O profeta Samuel foi um cara mais bonito, mais alto, mais forte, né? Porque, esse cara aí deve que vai ser o rei que Deus escolheu, porque o cara é forte, alto, bonito. Na hora que Samuel foi lá para ungir ele, Deus falou assim, não, Samuel, não te atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, ou seja, a parte de fora, mas eu olho aonde? Coração. Quando a Bíblia fala coração, amados, não é esse coração aqui não, tá? Órgão não. O coração que a Bíblia fala é pensamento, o que se passa dentro disso aqui, ó, dentro dessa cachola aqui, ó. Então Deus, ele não vê a aparência, Deus ele vê o coração do homem, aquilo que está dentro, aquilo que se passa aqui, ó, na mente do homem. Então Deus escolhe um homem por causa disso, não é por causa de aparência não. Ninguém consegue enganar Deus. Então Jesus ele falou assim, ó, toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Está ali só de aparência, né? Jesus fala assim, ó, eles são guias cegos.
São guias cegos. O que é guia cego? É mestre cego, sabe? A pessoa acha que sabe ensinar a palavra de Deus, mas na verdade não sabe ensinar porcaria nenhuma, não. E digo pra vocês aqui, ó, sem medo nenhum de errar dentro daquilo que eu acredito dentro da palavra de Deus. Dependendo da igreja que o cara tá, ele tá mais desviado do que se ele estivesse fora. Porque aquela igreja ali, ao invés de fazer aquela pessoa acertar, tá fazendo aquela pessoa errar, sabe? Tá manipulando o cara de tal maneira que ao invés de ensinar a verdadeira palavra pro cara ou pra mulher, tá fazendo aquela pessoa se afastar mais de Deus e ensinar outras pessoas a fazerem um errado também, entendeu? Porque Jesus falou assim, ó, eles são guias cegos, eles acham que estão ensinando o povo, que está direcionando o povo, que está guiando o povo, mas na verdade Jesus ele fala assim, ó, se um guia cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Imagina tal situação, queridos. Guia cego, né? Geralmente quem guia um cego é quem enxerga, é quem está vendo, é quem tem a visão ampla, né? Você vê muito isso no meio da rua, é uma pessoa que consegue ver, que oferece ajuda para um cego para atravessar lá na rua. Se um cego vier e tentar ajudar esse outro cego, o que vai acontecer? Os dois não vão chegar a lugar nenhum. Jesus falou isso, ó, se um cego vier a guiar o outro cego, os dois cairão no buraco. Ou seja, porque é cego guiando cego. E olha que os fariseus conheciam a Torá de trás para frente, de frente para trás, conheciam o Pentateuco, conheciam tudo, né, que era a Bíblia da época. Eles conheciam tudo, mas eles faziam tudo errado. Por quê? Porque eles davam mais valor àquilo que os homens falavam do que aquilo que a palavra de Deus verdadeiramente dizia. Aí Jesus fala o quê? Bem disse Isaías lá atrás. Isaías profetizou, Isaías falou assim, ó, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Por quê? Porque ensinavam a palavra de Deus. É bonito você falar. É bonito você ver um pastor ter uma oratória, sabe? Uma retórica, né? Tem pastores aí que têm uma retórica tão bonita, são tão engomadinhos, que quando fala a paz do Senhor Jesus, meus amados, você chega a tremer com a voz do camarada, né? Uma retórica, sabe? Eles fazem cursos de oratórias, prendem você numa pregação de tal forma. Por quê? Porque há estudos para isso. Você pode estudar, você pode fazer cursos para essas coisas, entendeu? Você pode ver, a pessoa quando vai dar uma palestra, ela consegue prender a atenção do público. Para a palavra de Deus também não é diferente. Você pode fazer cursos de oratória, de retórica, né? Para você conseguir desenvolver bem a sua fala, algo que você vai falar ali. Isso também eles podem fazer com a palavra de Deus, mas isso não quer dizer que aquela pessoa esteja realmente ensinando a palavra de Deus verdadeiramente. Muitas vezes tem muito mais valor você ouvir uma pessoa simples, que não tem uma retórica, que não tem um curso de oratória, mas a pessoa ensina a palavra de Deus simples, da forma simples, mas de forma eficaz, de forma verdadeira. Então, esse vídeo já lá vai para 20 minutos, não vou estender muito o assunto aqui. O X da questão aqui é o seguinte: o que está fazendo as pessoas hoje não pararem dentro das igrejas? É isso, Vinícius. Deixam de ensinar a verdadeira palavra de Deus para ensinar ensinamentos de homens. E pessoas inteligentes, pessoas que meditam na palavra de Deus, né? São pessoas que deixam o Espírito Santo falar com elas. O ruim de você conhecer muito da palavra de Deus é isso, queridos. Porque você conhece muito, então você consegue enxergar muita manipulação. E aí, se você for um cara que você for muito verdadeiro, sincero, como eu, você não fica em qualquer lugar, entendeu? Aí eles vão falar que você é desobediente, que você é rebelde. Eles sempre vão jogar a culpa para cima de você. Vão falar que você é endemoniado, que você tá com uma legião de demônio, que não sei mais o que lá, e papapá. Aquela conversa fiada, para tentar bugar a sua mente, entendeu? Mas quem tem Deus sabe que isso aí não entra, isso aí não é... ninguém consegue me manipular com essas coisas. Ah, que você é endemoniado, que você não sei mais o que lá, que você não é temente a Deus, que você é rebelde, que não sei mais o que lá. Não. A questão é, será que eu estou obedecendo aquilo que Deus realmente quer ou aquilo que você quer ensinar? Porque se for para mim obedecer regra de homem, preceito de homem, eu nem vou estar ali, entendeu? Porque o meu objetivo maior é obedecer a Deus e não ao homem.
Porque aquilo que vem do homem não traz fruto para minha vida, entendeu? Então, assim, você sabia que para cada cadeira daquela da igreja já passaram 3 pessoas. Há mais pessoas afastadas do templo, né? Não de Deus, porque Deus, você pode ter Deus em qualquer lugar onde você estiver, mas há mais pessoas afastadas do templo do que a população total da Argentina. Para cada cadeira daquela já passou 3 pessoas. Por quê? Porque as pessoas não aguentam ficar dentro de alguns templos. Porque Jesus, ele fala que vocês atam fardos pesados, Mateus 23, e coloca sobre os ombros dos homens, mas nem com o dedo querem mover esses fardos. Ou seja, eu colocar fardo pesado nas costas dos outros é fácil, mas eu mesmo carregar é difícil. Então, assim, tem mais pessoas afastadas do templo do que a população total da Argentina. E olha que argentino tem em qualquer parte do mundo. Todo lugar que você vai ter um argentino. Então tem pessoas afastadas demais do templo. Porque Jesus, ele diz assim, encerro. Jesus, ele falou, vocês rodeiam o mar. E olha que não é fácil rodear o mar, né? Vocês rodeiam o mar para fazer um prosélito. Ou seja, o que é um prosélito? É uma conversão de uma pessoa, muitas das vezes, de uma religião para outra. Vocês percorrem ao redor do mar para fazer um prosélito, para fazer uma conversão de uma pessoa. Mas tendo essa pessoa se convertido, depois ela se torna 2 vezes piores, 2 vezes filhas do inferno. Por quê? Porque ao invés do fariseu, o fariseu ele até consegue converter as pessoas, mas depois ele começa a ensinar coisas que não vêm de Deus, que vêm dele mesmo, que ele criou para, sabe, como regra. As pessoas, elas têm uma coisa muito feia que se chama, nós temos, né? Eu também sou gente, eu também sou pessoa. Nós temos uma coisa muito feia em nós que se chama egocentrismo, o ego nosso. Muitas vezes eu abro a igreja, eu não deixo Deus direcionar aquela igreja. Eu vou querer direcionar aquela igreja com aquilo que eu vou criar, com aquilo que eu vou colocar como regra. Eu poderia falar várias coisas aqui que eu vejo de errado, mas vai adiantar? Não vai adiantar eu falar. Mas naquilo que eu posso falar, eu vou falar sim. Entendeu? Cada coisa absurda que as pessoas colocam para os outros, que não tem nada a ver com Deus. Tem aparência de que é de Deus, mas não é de Deus. Que nem eu dei o exemplo, o homem não pode andar com a bermuda porque é pecado, né? O homem tem igreja que o cara não pode colocar um boné porque é pecado. Não pode colocar uma bicicleta dentro da igreja porque a igreja é santa demais. Entendeu? Sendo que é feito de parede, de tijolo. Então, assim, aonde nós vamos parar com isso aí? Entendeu? A mulher não pode usar, muitas das vezes, um esmalte. Como eu já fui religioso também desse jeito, no meu início, quando eu me converti há 10 anos atrás, eu achava que a mulher não podia usar porque eu aprendi dessa forma errado. Achava que a mulher não podia usar um esmalte, a mulher não podia usar um batom, porque ela era do demônio, ia pro inferno. Eu aprendi assim, tá? Mas não é que a palavra de Deus ensinava assim. É que eu aprendi assim porque outras pessoas me ensinaram no começo, no início, né? E eu vim trazendo isso como regra. E isso me atrapalhou muito na minha caminhada. Me atrapalhou muito, entendeu? Mas quando você, principalmente eu, graças a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, eu tenho o dom do ensinamento, então eu fui vendo que essas coisas tá errado, tá tudo errado, entendeu? Tá tudo errado isso. Então, assim, qual que é o objetivo dessa mensagem aqui? Será que nós estamos aprendendo verdadeiramente a palavra de Deus? Será que nós estamos obedecendo verdadeiramente a palavra de Deus? Ou nós estamos dando mais valor àquilo que os homens falam do que aquilo que Deus fala realmente? Então deixa esse ponto de interrogação aí. Você tire as suas próprias conclusões, tá bom? Fica na paz, fica com Deus.